Olá, quero falar um pouco sobre o projeto socioambiental Ecoparque Guaraíras. O projeto consiste em regeneração de 40 hectares de Mata Atlântica e estamos fazendo a regeneração porque era uma antiga fazenda de monocultura de coco, né? Então estamos fazendo o reflorestamento. Vamos plantar mais de 100 mil árvores em toda essa área. A área também é utilizada para aulas de campo, receber alunos para aulas de campo de educação ambiental, né? Assim a gente consegue conscientizar o maior número de pessoas. E nesse espaço nós pretendemos fazer um borboletário, fazer um hospital veterinário e também recintos naturais para receber aves apreendida ou resgatada pelos órgãos competentes. Assim a gente faz o tratamento delas, aquelas que estão aptas a voltar à natureza são soltas, aquelas que por alguma enfermidade, amputação não consiga mais viver livre, ela ficará em um recinto natural e assim a gente cuidará dela por toda a vida dela, mas todo aquele filhote que for reproduzido dentro dos recintos naturais, eles serão soltos. Então, é um projeto maravilhoso em uma região com o menor IDH do país, que é a região de Senador Georgino Avelino, onde nós estamos inseridos. E então vamos fomentar toda essa região com turismo regenerativo e turismo pedagógico. Então peço a todos que apoiem. É um valor simbólico, que é a taxa de preservação, que o mínimo é R$15 por mês, ou você pode optar também por adquirir um valor maior. Então peço a todos que nos ajude dentro desse projeto maravilhoso de regeneração da Mata Atlântica, tá certo? Sou o David, sou o idealizador, né, do projeto e trabalho aqui intensamente, faço palestra, faço apresentações, participo de fóruns, né? Viver aqui nesse lugar maravilhoso é muito bom, né? É terapêutico. Então convido a todos que venham nos visitar e aqueles que não puderem nos visitar, que faça a sua contribuição com o nosso parceiro Apoie-se, por favor. Vai ser muito bom, tanto para a região, para a biodiversidade, para toda a natureza. Um abraço e muito obrigado.